Olá, comunidade, graça e paz em Cristo Jesus, tudo bem? Como que você tem andado? Estamos começando mais um Família Nele e eu tenho certeza que vai ser um tempo especial na sua vida. Nós estamos aqui estudando sobre os milagres de Jesus Cristo e hoje não é diferente, um milagre muito especial que o Senhor realizou, um milagre com um amigo dele, Lázaro, e nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Então eu gostaria que você chamasse a sua família, se assentasse em frente à sua tela, pegasse a sua Bíblia, porque hoje nós vamos lendo e explicando, nós vamos caminhar juntos, porque é um texto muito grande. Então é importante que você esteja com a tua Bíblia aberta e juntos nós vamos pesquisar na palavra do Senhor, ok? Família Nele é um projeto especial, criado por Deus e revelado nos nossos corações, para que nós possamos aprender da palavra de Deus, para que você possa se assentar com a sua família e ter o culto doméstico, esse momento especial de juntos aprendermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, você não pode esquecer, ela é lâmpada, ela é luz para os seus pés, é ela que te guia, é ela que te guarda, é ela que enche o seu coração, é alimento na sua vida. Então, Família Nele é especial por causa disso, porque trata especialmente da palavra em nossos corações. Pois bem, vamos lá. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 11. Então abra a tua Bíblia, livro de João, no capítulo 11. Nós vamos falar sobre a morte de Lázaro. E como eu falei para você, nós vamos lendo e juntos meditando na palavra do Senhor, porque nós vamos até o versículo 44. Então é um longo caminhar na palavra e eu quero que você possa ir junto comigo. Nós vamos ver João, porque João trata a história um pouco mais detalhada. Você vai observar que tem nos outros livros, mas João trata um pouquinho mais detalhado e é importante isso. É uma história que você já ouviu bastante, já conhece, e eu peço que o Espírito Santo possa trazer nos nossos corações aqueles ensinamentos que às vezes passam entre os dedos, aquelas observações especiais que às vezes ficam para trás. Ok? Pegou sua Bíblia, chamou sua família, sentou com o coração pronto para aprender? Vamos lá, versículo 1 de João, capítulo 11. Então vamos lá, vamos ler a palavra. João, capítulo 11, diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara do perfume sobre o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos dar uma paradinha aqui, só para que você consiga entender. Pois bem, só para que você entenda, a família de Lázaro, Marta e Maria, eles eram do povoado de Betânia. Betânia era uma pequena cidade, um pequeno povoado, que ficava próximo dos montes do Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, aonde você vê as bem-aventuranças. Monte das Oliveiras é um monte bem conhecido do Novo Testamento e aonde você pode observar em que vários fatores, várias palavras, ensinamento foram dadas ali. Betânia, ele tem alguns significados. Casa do figo, uma terra do figo, mas tem dois significados bem importantes. Casa dos pobres. Como era um povoado, eles chamavam de casa dos pobres. Mas tem um significado que é bem interessante: lugar de descanso, lugar de refrigério. Para que você entenda, quando você passa nas ruas e você vê igreja chamada Betânia, Igreja Betânia, Comunidade Betânia, porque qual que é o significado? Não é que ele quer remeter à cidade, ao povoado, mas o significado da palavra é um lugar de descanso, uma igreja de refrigério, um lugar de descanso, ok? Vamos caminhando então. Eles mandaram avisar a Jesus Cristo que Lázaro estava doente.
Jesus imediatamente diz que essa doença não é de morte, mas é para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro ainda estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para Jerusalém. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: o nosso amigo, preste atenção na palavra amigo, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. O relacionamento que Jesus Cristo tinha com Lázaro, Marta e Maria, era um relacionamento de amizade. Jesus considerava esses irmãos amigos dele. Lázaro era seu amigo. Há uma parte do texto em que você vai ver que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Pois bem, então disse claramente, vamos lá, Lázaro, os seus discípulos não entenderam, versículo 12, os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Para os discípulos, Lázaro estava dormindo. Jesus sabia que Lázaro estava morto, que Lázaro era uma doença de morte, mas os discípulos não. Como a palavra de Jesus diz que Lázaro dormiu, então para que vamos despertar? No momento do seu descanso, ele vai despertar. Mas quando chega no versículo 14, Jesus explica claramente. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá, até ele. Então, Jesus Cristo, ele queria mostrar para os seus discípulos que algo iria acontecer. Os seus discípulos não tinham entendido que Lázaro já estava morto. Jesus explica: olha, ele morreu, mas para que vocês vejam, para o bem de vocês, vocês vão ver que ele vai ressuscitar. Vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, versículo 16, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Lembra do texto dos versículos um pouquinho anterior? Quando diz: Senhor, mas os judeus há pouco tempo, eles queriam te apedrejar, porque eles estavam dizendo que tu eres Senhor, que Jesus Cristo era Senhor, era Deus. Isso era blasfêmia, e eles queriam te apedrejar. Se formos juntos, nós vamos morrer juntos. E Dídimo fala: então vamos, se Jesus Cristo vai morrer, então vamos morrer junto com ele. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, que era a distância. 3 quilômetros, Jesus foi até lá. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-lo pela perda de seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta foi ao encontro de Jesus Cristo. Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedirdes. Preste atenção. Marta deposita em Jesus Cristo a sua esperança. Ela sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que a incumbência, o propósito de Jesus Cristo nessa terra era muito maior. Muitos ainda não tinham entendido, mas como Marta e Maria e Lázaro eram amigos de Jesus Cristo, eles entendiam esse propósito profundo de Jesus Cristo. E Marta fala: bem, eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, te dará.
tudo que o Senhor pedir. Então, vamos lá. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Presta atenção que Jesus Cristo não coloca poréns, não coloca a sua fé, não coloca se você crê. Não, seu irmão Lázaro, ele vai ressuscitar, no versículo 23. Olha o versículo 24. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos no último dia. Você entende? No versículo 21, Marta estava falando, Jesus, tudo que o Senhor pedir a Deus, eu sei que Ele te dará. Pois bem, Jesus Cristo no versículo 22 explica a ela, e no versículo 24 ela fala, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Quando a vinda de Jesus Cristo ia morrer, ressuscitar, e essa ressurreição é que nós esperamos da vinda de Jesus Cristo. Marta confiava, mas não confiava. Confiava, mas não depositava isso de forma genuína. Ela não cria no seu coração que, de fato, Lázaro iria ressuscitar. Isso não se parece comigo, com você? Quando eu e você pedimos ao Senhor algumas coisas, e o Senhor fala, eu vou fazer. E aí você fala, não, Senhor, eu sei que você vai fazer. Um dia, quando estivermos na glória, teremos paz. Um dia, quando estivermos na glória, teremos a resposta de muitas coisas. Veremos face a face. Não teremos mais dor. Eu sei que o Senhor vai fazer. Ou seja, na verdade, nós cremos, mas não cremos naquilo que o Senhor pode fazer hoje. É exatamente essa questão que Marta expõe para Jesus Cristo. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar. Apesar de no versículo 21 ela fala, eu sei que no versículo 22, que tudo que pedir a Deus, Ele fará, Ele te dará. Então, queridos, na vida cristã, nós precisamos prestar atenção, que se o Senhor Jesus Cristo disser para mim e para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai operar, mesmo no que humanamente seja impossível, mesmo que aos olhos humanos as coisas pareçam totalmente ao contrário, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vamos no versículo 25? Olha o que disse. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Ele é a ressurreição. Ele é a vida. A vida que temos vem dele. Desde os primórdios, desde Adão, a vida vem do Senhor Jesus. A vida vem do nosso Deus. Então, quando ele fala aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa parte do versículo diz o seguinte, de vida nova com Cristo Jesus. Sabe quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Ainda que você esteja morto, e se você crê, você pode viver, você pode se tornar filho, restaurado, perdoado, renovado, adotado pelo Senhor. É esse momento. Também cremos nos dias de hoje que o nosso Senhor pode ressuscitar mortos. Cremos nisso, que se for da vontade dele, não importa da enfermidade que a pessoa faleceu, o Senhor Jesus Cristo pode ressuscitar dos mortos. Vamos continuar. Versículo 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria, e disse-lhe, o Mestre está aqui, e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Lembre-se que Jesus estava entrando no povoado. Marta viu e foi ao encontro dele. Marta volta para casa, fala com Maria e Maria vai ao encontro de Jesus. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, lembra no começo do texto, que os judeus foram até a casa deles
para poder chorar e dar apoio às duas irmãs. Os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, em nome de Jesus Cristo. Nunca é tarde para o Senhor fazer um milagre. Lembra da filha de Jairo? Nunca é tarde. Foi decretada a morte. Ah, Senhor, agora deixa quieto. Não precisa mais. A minha filha já morreu. E Jesus Cristo vai até lá e ressuscita aquela menina. Ah, Senhor, o meu irmão já morreu. O Senhor se demorou para poder chegar, porque se o Senhor estivesse aqui, certamente o Senhor teria curado. O meu irmão não teria morrido. Querido, nunca é tarde. Nunca é tarde para o agir de Deus. Nunca é tarde para quando Jesus Cristo chega no lugar, tudo ele pode mudar. A sua obra pode ser realizada. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Todas as vezes que você for ler da palavra, todas as vezes que você for buscar na palavra, você creia nisso em nome de Jesus Cristo. Agora, no versículo 33, diz o seguinte: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, respondeu elas. No versículo 35, há um ato de Jesus Cristo maravilhoso, onde diz: Jesus chorou. Nesse momento, nós podemos ver a humanidade de Jesus Cristo. Lembre-se que nós já falamos por várias vezes que Jesus Cristo na terra, tudo o que ele fez, todos os seus feitos foram feitos como homem. Quando ele diz que obra maiores você poderia fazer, maiores do que aquilo que eu fiz, ou seja, ele está incentivando você e eu de crermos, de nos consagrarmos, de buscarmos para fazermos. Você pode orar, morto pode ressuscitar, cego pode ver, aleijado pode andar. Mas quando Jesus mostra aqui também no versículo 35, ele também mostra a sua humanidade. Lembra que nós temos um homem, Deus, tudo como um homem. E ele chora a morte de Lázaro, chora em ver o coração de Marta e Maria, chora por toda aquela situação, quando o versículo 33 diz: e o seu espírito perturbou-se, agitou e perturbou-se. Não é em que, pronto, as pessoas perderam a fé. Não era porque o diabo estava tomando conta daquele ambiente. Não é nada disso. Jesus Cristo amava aquela família, amava aqueles irmãos, amava aquela casa. Ele era amigo deles. Então, Jesus chorou. Versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Meu Deus, que coisa linda. Os judeus vejam como ele o amava. A pergunta para mim e para você nesse estudo é o seguinte: será que nós temos nos feito sermos amados do Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos sido amados do Senhor? Ele nos amou. É claro, a palavra do Senhor nos garante isso, que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor que não se pode mensurar, que não se pode medir, mas a questão é que eu tenho vivido uma vida cristã a tal ponto que o Senhor, ele me ama, ele se importa a tal ponto como se importou com a vida de Lázaro, Marta e Maria. Vamos continuar. Versículo 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Versículo 38.
Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. 4 dias que Lázaro já estava morto. Disse Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Olha que coisa linda. Jesus fala para ela o que falou lá no começo, no versículo 21. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não te falei que se você crê, você vai ver a glória de Deus? Eu fico imaginando que essa palavra continua ecoando pelo tempo, continua ecoando pelas estações, continua ecoando pela humanidade. Você que assiste a família nele nesse momento, creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vê a glória, contempla a glória do Senhor. É lindo. Creia e veja a glória de Deus. Versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tire a faixa dele e deixe-no ir. Quando aquele momento em que Jesus chega, eles tiram a pedra. O cheiro era mau. O cheiro já era ruim. A palavra do Senhor diz que já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Há pesquisadores, homens, que dizem que Jesus chama o nome de Lázaro porque o poder envolvido naquele momento era tão grande que se Jesus Cristo chamasse morto, vem para fora, como ali era um cemitério, todos poderiam levantar e vir para fora. Entenda que isso é especulação, isso não é Bíblia, isso é especulação. Mas Jesus Cristo chama o morto pelo nome, Lázaro, venha para fora. Da mesma forma que ele chamou Lázaro, ele chama Alexandre. Alexandre, venha para o reino da luz. Carlos, Manuel, Marcos, Talita, Rogério, venha para o reino do seu amor. A palavra do Senhor diz que Ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos chama pelo nome. Ele chama eu e você para podermos viver nesse reino maravilhoso. O reino de vida. Quando Jesus Cristo chama Lázaro, venha para fora, venha para fora. A palavra do Senhor diz que Lázaro estava envolto em vários tecidos de linho, faixa, porque era normal, eles enfaixavam o morto com linho branco e colocavam ele lá dentro. E tinha que ir lá para tirar essas faixas, porque senão Lázaro não conseguiria se mexer. Da mesma forma, eu e você, quando nos encontramos com Jesus Cristo, estávamos mortos, no estado de morte, morte espiritual, e presos pelas garras de Satanás, presos pelo pecado que estava nos aprisionando. Mas quando aceitamos a Jesus Cristo, essas cadeias foram quebradas, essas amarras foram tiradas e podemos ser livres, libertos para buscarmos e adorarmos e declararmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Aleluia! Creia nisso, querido. Você e eu somos livres, somos libertos para vivermos a glória, o poder, o reino, as intenções de Cristo nessa terra. Você e eu temos vida. E se você, porventura, eu sei que hoje é um estudo, mas eu só quero te falar isso. E como pastor, é difícil dar um estudo sem eu
trazer no final um cunho com a palavra de um apelo. Você que nessa noite nos assiste ou está assistindo na casa de alguém e sabe que você está preso por uma dessas amarras de Satanás, algum pecado. Jesus Cristo nessa aula, nesse texto, nesse vídeo, te convida a você ser liberto. Ele te convida a você ter vida, e vida em abundância. Vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor nos liberte e que reconheçamos todos os dias o poderio dele em nossas vidas e que tenhamos Cristo como exemplo de vida para nós. Que Deus te guarde, querido, e que a tua família viva os propósitos do Senhor, um por um, a cada dia nessa terra. Ok? Deus te guarde. Esse é Família Nele, um momento de você aprender. Agora eu quero te fazer um desafio. Não desliga a telinha e vá dormir ou fazer qualquer outra coisa. Não. Continue pesquisando. Leia. Há um outro texto que fala de Marta e Maria. Procura. Há um outro texto que fala sobre o Monte das Oliveiras. Busque. Fica esse dever para casa. A outra história de Marta e Maria, uma história maravilhosa. Jesus se senta e ensina. E uma fala, olha, enquanto eu estou aqui trabalhando, a outra está sentada. E ela fala, ela procurou, ela faz a melhor parte. Procure esse texto. E procure saber mais sobre o Monte das Oliveiras. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Família Nele, que você aproveite, seja abençoado. Um beijo no seu coração. Fique firme na palavra do Senhor. Eu não vou orar aqui, mas eu gostaria que você tirasse um tempo com a sua família em oração. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.